Adicionar o convidado. Tem que entrar aqui no Instagram. Coutinho, chama. Qual é o nome do Instagram? Codin. CODIM. Boa noite. Meu nome é Márcia Cristina, eu sou assistente social, conselheira do Conselho Municipal do Direito da Mulher de Maceió, representando a Secretaria Municipal de Assistência Social, a SEMAS. Estão me ouvindo bem? Mônica, dê um alô aí. Alguém me dá um retorno positivo? Tá ok. Então, boa noite a todos e a todas, né? Nesse momento que a gente vai iniciar mais uma live promovida pelo Conselho Municipal do Direito da Mulher de Maceió. E essa live é a terceira live que faz parte de um projeto de capacitação das conselheiras, né? Mas é extensiva à sociedade, extensiva às pessoas que têm interesse de participar, de aprender um pouco mais sobre a temática da mulher, né? E nos seus diversos aspectos. E essa live faz parte do projeto de capacitação de formação política feminista das conselheiras do Conselho Municipal do Direito da Mulher. Essa capacitação se deu início em setembro desse ano, onde aconteceu a primeira live, que foi com a professora Marli Araújo, a professora doutora Marli Araújo, onde ela abordou a temática sobre os movimentos feministas, seus aspectos e características. A segunda live aconteceu no mês de outubro, com a professora, que é assistente social, acredito que ela não é mais professora, mas é assistente social e mestra em serviço social, é a Jonorete Benedito, onde ela abordou a temática sobre controle social, o papel do Conselho da Mulher de Maceió. Então, hoje, vamos ter a terceira live, né, fazendo parte desse projeto de capacitação, com a temática que irá falar sobre o Fundo Municipal da Mulher, né? E aí teremos como nosso palestrante, como o profissional que vem contribuir com essa discussão, o Wellington Vasconcelos. Ele é consultor em direitos humanos e atua em gestão em projetos e políticas públicas. O Wellington já está aqui conosco, então eu desejo a todos uma boa live. A gente vai ter um momento de perguntas no final. Wellington, seja bem-vindo, boa noite para você e a gente vai dar início à nossa live. Passo a palavra para o Wellington Vasconcelos. Seja bem-vindo, Wellington. Isso, boa noite. Estava esperando a autorização aqui. Tá, Joia. Seja bem-vindo à nossa live. Aqui tá um pouco... A sua câmera, eu acho que está um pouco deitada, né? Isso. Joia. Seja bem-vindo à nossa live, tudo bem? Então, tudo jóia. Estou aqui nas organizações da luz e da posição. É porque geralmente as aulas que a gente faz são sem ser pelo Instagram. Aí geralmente a gente usa o celular invertido, mas enfim, são coisas da tecnologia que nós vamos aprendendo nesse período de pandemia, né, e tudo mais. Mas prazer, boa noite a todos. Muito feliz em estar podendo colaborar com vocês. Espero tirar as dúvidas, comentar um pouco sobre esse fundo que é tão importante para garantir os direitos humanos de mulheres
E não só para garantir os direitos de mulheres, mas na realidade para garantir direitos humanos, de modo geral. Porque quando você faz o atendimento à mulher, na realidade você está atendendo uma célula super estratégica da sociedade. Por isso que a conotação de atendimento, o olhar para a atuação da mulher, independente aonde ela se encontra, o olhar deve ser sempre mais amplo, certo? Sempre com essa visão mais preocupada com a amplitude da importância da mulher. Mas enfim, estou às ordens aqui. Isso. Então, nós passamos a palavra a você, fica à vontade, você tem um tempo aí de um tempo que você necessitar para a gente falar sobre essa questão do Fundo Municipal da Mulher, como você falou, né, enfatizou da importância, e você, a questão da mulher ainda mais, porque a mulher ela vai abranger toda a questão do cuidado dos filhos, da representação que ela faz na sociedade, não é? Então, atendendo a mulher, realmente, o atendimento é uma abrangência maior, não é, da sociedade. Então, a gente passa para você as palavras e, ao final, a gente faz as perguntas conforme for indicado aqui pelos participantes. Eu só queria ter um parâmetro de tempo, mais ou menos, porque eu tenho tenho um roteiro, mas eu queria ter pelo menos um parâmetro de tempo para eu me guiar um pouco aqui. 7h37. Meia hora. Isso. Pode ser? Pode ser, tranquilo. Tá, joia. Olha só, seguindo aquilo que foi conversado anteriormente, me foi feito me passaram algumas perguntas norteadoras que aí é com base nelas que eu vou pautar essa minha fala. E aí eu vou trazendo a pergunta em si e faço os comentários acerca dela. A primeira pergunta que foi passada para mim, ou como ponto inicial da fala, é assim: qual é a importância do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher? Certo? A importância do Fundo Municipal é que os fundos, de um modo geral, sobretudo os chamados fundos especiais, aí me permitam abrir um parêntese para fazer um comentário sobre a característica do fundo. O Fundo da Mulher é igual a alguns fundos do idoso, da criança, eles são considerados como fundos especiais. O que é esse fundo especial? Inclusive, eu vou voltar a essa explicação depois, quando for falar um pouco da distinção entre o Fundo da Mulher, o Fundo da Educação e da Saúde. O Fundo Especial, ele é regido por uma lei que é de 1964. Tem bastante tempo essa lei, mas ela já sofreu várias atualizações. No entanto, a Lei 4.320 de 1964, ela é de março de 64. Essa lei ela trata ela traz a característica dos chamados fundos especiais. Um fundo especial, como no caso é o Fundo da Mulher, ele é um fundo que ele tem uma vinculação a determinados objetivos, serviços, e ele tem a possibilidade de adotar peculiaridades na sua normatização. Normatização que trata desde a sua criação à sua aplicação. Portanto, os fundos especiais, ele traz no seu bojo, a primeira característica dele é o seguinte: traz o princípio da municipalização, que eles são criados por uma lei que do município, o governo federal pode ditar parâmetros, porém a característica dele é essencialmente municipal. Aqui a aplicação dela, da legislação, geralmente ela leva muito em consideração aquilo que o município tende como compreensão da necessidade da captação quanto da aplicação. Por certo, nós temos algumas referências nacionais. O próprio Fundo Nacional da Mulher é uma referência que a gente toma para a criação dos fundos e outros fundos de outros estados. Fundos estaduais, sobretudo, que eu pesquisando, eu vi que as legislações dos fundos estaduais estão um pouco mais bem elaboradas. Mas, enfim, sendo um fundo especial, ele traz essa característica de ter uma criação observada as peculiaridades de determinados municípios, ou do determinado município. Por exemplo, se nós estamos falando de um fundo especial para uma capital, no caso para Maceió, é uma coisa. Se nós estivermos pensando no fundo municipal para um município de pequeno porte, porte 1, porte 2, tomando as referências da política de assistência social, as características desse fundo podem ser mais objetivas, mais enxutas, não tão abrangentes. No entanto,
O fundo da mulher, ele, pelo fato de ser um fundo especial, ele é criado com uma destinação específica, cuja o poder discricionário dessa criação, eu pedi, está vindo algumas perguntas, eu peço que vocês anotem, porque eu não vou ter como respondê-las agora, e posteriormente vocês me retornam, tá joia? Aí a criação dele pela lei, ela observa as peculiaridades locais. No entanto, o que esse fundo, ou esses fundos, ele tem como característica comum é que ele, pelo fato de serem fundos públicos, devem seguir os mesmos trâmites e obedecer às mesmas regras do orçamento público. Os princípios constitucionais do direito administrativo do orçamento público. Ou seja, a aplicação dos recursos deve obedecer aos princípios da legalidade, ou seja, a aplicação dele tem que tomar como referência a lei. Nesse caso, a lei vai ser a lei municipal e instruções normativas da Receita Federal. Deve levar em conta a impessoalidade, ou seja, aqueles que vão decidir sobre a aplicação do recurso do fundo não podem fazer uso para benefício próprio ou benefício de terceiros, que seja especificamente do interesse de particulares. Deve seguir os princípios da moralidade, que os recursos públicos e bens públicos devem seguir os princípios éticos e administrativos, de ser aplicados seguindo princípios morais, de não ocorrer malversação. Deve seguir um princípio que é super importante no caso de recurso, que é o princípio da publicidade. Toda deliberação de recurso do fundo, ela necessariamente deve ser publicada. Necessariamente, ora por ata, ora por resolução, que é o instrumento de publicação ou de publicização mais adequado, porque a resolução ela traz mais fácil a informação. Não que a ata não seja um instrumento juridicamente publicável e aceitável, mas que a resolução traz uma característica mais de transparência, mais fácil o entendimento da aplicação do recurso. E por último, o princípio da eficiência, que é assim, todo agente público, ou fundo público, ou recurso público, ele deve ser aplicado para trazer um resultado. É trazer um ganho social, é trazer uma transformação social. No caso do fundo, ele não deve ser aplicado com algo que não traga um retorno, uma garantia de um direito ou a melhoria da qualidade de vida da população. No caso da população mulher e, consequentemente, por tabela do modo geral. Portanto, fechando esse mega parêntese que eu falei que ia abrir, a primeira pergunta sobre a importância do fundo. O fundo público municipal da mulher, no caso, por essa peculiaridade, a importância dele é que ele possibilita com que o Conselho dos Direitos da Mulher possa implementar ou possa apoiar, não ele implementar, porque o Conselho não tem caráter executivo, mas ele possa deliberar, apoiar apoiar a realização ou criação, implementação ou ampliação de programas, projetos e serviços de atendimento aos direitos da mulher. Assim como a realização de ações informativas, ações formativas. Enfim, o fundo ele possibilita a concretização daquilo que o Conselho deliberou. Quando se trata de programas específicos de garantia de direito ou de promoção do direito da mulher. A gente utiliza muito essa expressão promoção na políticas públicas para criança e adolescente, para o idoso e para segmentos que a gente chama para minorias. Que quando a gente fala em promover um determinado direito, a gente está falando de ter acesso, da execução com qualidade e do pleno conhecimento. Ou seja, nós estamos falando de política pública planejada, executada e monitorada de forma ampla. Por isso, muitas políticas públicas, elas são construídas, elas são elaboradas, pensadas pelas secretarias, mas as secretarias elas tendem a observar a amplitude da sua atuação. Nunca uma secretaria ela vai ter um atendimento personalizado ou um atendimento segmentário a um determinado segmento. Já os fundos que são especiais, eles são voltados para a atenção dos direitos ou da garantia dos direitos ou da promoção de determinados segmentos. Por isso, ter um fundo da mulher é justamente possibilitar com que o Conselho dos Direitos da Mulher possa implementar programas, projetos, serviços, ações de formação, ações de informação, que porventura não existiriam de modo natural nas diversas pastas existentes do município. De modo que o fundo ele tem essa característica. E uma outra importância do fundo é que ele é um instrumento super estratégico de mobilização social.
O conselho, por si só, é um órgão de mobilização social, de articulação social. Mas muitas vezes, quando uma organização social ela tem uma atuação e cuja demanda de atuação de trabalho e relevância do trabalho e seriedade do trabalho é de tal forma importante que precise ser apoiada financeiramente, quando o Conselho dispõe deste recurso, ele também fortalece essa atuação, que é independente da característica do projeto ou serviço prestado pela organização, mas esse fortalecimento ele é estratégico para que você possa ampliar a rede de atendimento às mulheres. Porque é muito comum nós termos programas e serviços de atendimento à mulher, mas que não são exclusivos. Eles são geralmente estendidos para outros públicos, e aí você não tem um número de profissionais que dê conta da demanda. Já quando você tem um recurso no fundo, você pode ampliar esses programas, inclusive fortalecendo organizações sociais que executam atendimento à mulher. Portanto, concluindo essa pergunta, que ela tinha eram duas perguntas em uma, era qual a importância e para que serve. Na realidade, ele serve para isso, para fazer implementação de programas, projetos, serviços, fortalecimento da rede de atendimento, fortalecimento das organizações que trabalham com mulher, a realização de ações de comunicação e ações de qualificação e da promoção, sobretudo, da igualdade de direito, ou do direito da mulher. Dentre eles, a questão do direito à igualdade nas mais diversas manifestações daquilo que a gente entende por igualdade, desde profissional, a renda e assim por diante. Eu diria também que se a gente pudesse resumir, assim, de modo observando assim, falando para conselheiros e falando para todos que nos escutam, mas agora direcionado especificamente para conselheiros. Os recursos do Fundo da Mulher, ou Fundo da Mulher, uma vez criado e uma vez captado o recurso, e uma vez tendo capilaridade financeira para executar, ele serve sobretudo para materializar, para concretizar, para efetivar o Plano Municipal dos Direitos da Mulher. O Plano Municipal é o planejamento estratégico de como melhorar a qualidade de vida da mulher no município. Por isso o plano ele é estratégico, não só para utilizar, para a garantia dos direitos, mas para você estruturar a aplicação dos recursos e captar recursos para o Fundo dos Direitos da Mulher. Tranquilo? Pois bem, meio que esse início, falando da importância e falando do que é o fundo, ele perpassa pela sua criação. Ele começa, o início de todo o processo é a criação, que foi justamente um segundo tópico que me foi dado, que era qual é a estrutura básica de uma lei que cria o Fundo da Mulher. Tomando por analogia o Fundo dos Direitos da Criança, que é um fundo que tem um histórico mais antigo de funcionamento, posteriormente o Conselho do Idoso, o Conselho da Pessoa com Deficiência, assim por diante. Os fundos, eles têm, de um modo geral, uma estrutura que passa da seguinte maneira. Na realidade, são 4 elementos básicos que devem compor uma lei que não pode ser dispensada, são indispensáveis para qualquer lei que trate sobre o fundo. Pode ter outros elementos, mas esses 4 são essenciais. O primeiro elemento é a definição da natureza jurídica do fundo. O que a gente chama de natureza jurídica do fundo? A natureza jurídica do fundo é o que é esse fundo. Quais são as características deste fundo? De um modo geral, os fundos eles têm como característica serem fundos que são voltados a possibilitar, o objetivo principal é possibilitar a captação de recursos para a implementação de ações de atendimento a determinado segmento. Essencialmente, os recursos do fundo, eles, quando são colocados a sua conceituação, o conceito principal é que ele é um possibilitador da captação de recursos e possibilitador da realização, o financiamento de despesas que garantem direitos, ou que garantem o acesso a direito, ou que garantem a informação a direitos. Portanto, a primeira característica que se tem que deve ter na legislação é a natureza. O que é este fundo?
Portanto, este fundo é um fundo especial, que ele tem como característica ser um instrumento de captação de recursos e aplicação de recursos na política de atendimento à mulher, com as condições que o município defina. Pode ser aplicação específica para mulheres em situação de vulnerabilidade, pode ser mulheres na condição de falta de acesso ao mercado de trabalho. Essa é a segunda característica desculpa, é a terceira característica, vou falar daqui a pouco. A segunda o primeiro elemento é o que é o fundo. O segundo elemento é, este fundo, uma vez criado, de onde vêm os recursos, de onde podem vir os recursos para este fundo? De um modo geral, os recursos do fundo, eles têm como origem natural o próprio orçamento do município. Essa é a primeira fonte, uma fonte natural de manutenção do fundo, é o orçamento municipal. Lá no orçamento municipal, daqui a pouco eu vou tratar sobre isso, deve-se ter uma rubrica, essa rubrica ela é criada, são criados programas, deve ser criada essa rubrica dentro da unidade orçamentária, que é a secretaria, a qual o Conselho e o Fundo da Mulher estão vinculados. No caso, a Secretaria Desenvolvimento Social, Assistente Social, geralmente a Secretaria de Desenvolvimento Social, dependendo da nomenclatura que o município utilize. Portanto, orçamentariamente, deve existir, o fundo deve existir tanto legalmente, tendo uma lei que o cria, quanto orçamentariamente, para que se tenha o próprio orçamento do município como a primeira fonte. Uma segunda fonte são os orçamentos do governo estadual e do governo federal, que são fontes também que tendem os conselhos captarem recursos. Outros são doações ou destinações a programas, projetos e a recursos do fundo. Outras são a captação de recursos através de editais, abertos por órgãos governamentais e fundações, institutos e empresas. Existem, por exemplo, o Instituto Boticário costuma abrir editais de financiamento de projetos direcionados para mulheres. Existem outras empresas que têm institutos ou fundações ou a própria empresa abre edital para que fundos estaduais e municipais possam captar recursos para que possam implementar programas, projetos e serviços de atendimento à mulher, conforme as características ou linhas de ações previstas no plano de ação do Conselho, aquele plano de ação que eu falei que era super importante. Outro uma vez tendo recurso no fundo, uma outra fonte de recurso é a própria aplicação destes recursos. E uma outra possibilidade que não é tão comum, mas é possível, é a vinculação de receitas para o fundo a despesas do próprio município. O município vincular algumas receitas à destinação para os fundos. Isso geralmente não é tão fácil, porque os gestores, de um modo geral, tendem a já ter uma aplicação para todas as receitas que se conseguem, e isso não é tão simples, não é tão fácil assim. De um modo geral, esse é o segundo elemento. O primeiro elemento que se deve constar na lei é o conceito, é a natureza jurídica. O segundo é a fonte. O terceiro é a destinação. Para o que se utiliza, com o que deve se utilizar os recursos do fundo. De um modo bem geral, os fundos públicos especiais, quando eles são especificamente de segmentos, criança, idoso, pessoa com deficiência, mulher, etc., sempre, de um modo geral, o primeiro elemento a primeira destinação de recurso são para programas e serviços de atendimento à mulher. Os programas e serviços que geralmente eles são detalhados no plano de ação, e que são programas e serviços que são oriundos da identificação das demandas que o município tenha, que não estão sendo atendidas à mulher, ou demandas que existam e não tenham programas e serviços, ou que existam programas e serviços, mas eles não dão conta. Por isso, os recursos do fundo, a primeira característica é para aplicação, para apoio a programas e serviços, tanto governamentais quanto tanto executados pelo governo quanto pela sociedade civil, que são programas, projetos e serviços que vão fazer frente às lacunas do atendimento que o Conselho identificou na rede. Quando o Conselho identifica que de uma determinada demanda, de um determinado problema,
o município não tem programas e serviços que façam frente a essa situação, o Conselho pode apoiar a criação ou ampliação ou descentralização de programas de atendimento à mulher. E aí, o programa ou o serviço aqui, pensem nas mais variadas formas de programa. De modo geral, os fundos especiais, eles tendem a ter um olhar mais específico para a pessoa, no caso da mulher, em condição de vulnerabilidade social, de risco social ou de violência. Aqueles que não acessam direitos, ou aqueles que são impedidos de acessar direitos, ou aqueles que são vítimas de alguma situação de violência. Há uma tendência muito comum, e é relevante, e é plausível, e é recomendável que os recursos do fundo eles priorizem esses programas e projetos e serviços, que são voltados à mulher que realmente precisa de uma atenção agora, e não de uma atenção básica para prevenir posteriormente. Que aí o Conselho pode articular essa atenção básica. Não que não possa apoiar projetos de política básica, mas que prioritariamente de um modo geral, são priorizados programas e projetos para atenção à mulher em situação de vulnerabilidade ou de violência. O segundo é para campanhas e ações de comunicação. Entendam campanhas e ações de comunicação não só vinculação distribuição de material gratuito, impressos, etc. Mas a realização de eventos, a realização de ações de comunicação em rádio, internet, TV, articulações para palestras, etc, etc. Você pode utilizar recursos do fundo de um modo geral para que você possa fomentar o conhecimento dos direitos da mulher. Fomentar como eu diria, uma ação protagonista da mulher, fomentar o estímulo da participação protagonista da mulher nas ações, enfim, ações de comunicação, divulgar instrumentos de comunicação e de órgãos de denúncias de violência contra a mulher, divulgar estratégias, fluxos de atendimento, quer dizer, a ação de comunicação ela é bastante ampla. E deve-se ter, geralmente, quando se fala de comunicação, deve-se ter um programa de comunicação. Eu quero comunicar o que, para quem, quando. Quando eu utilizo recurso para comunicação, eu não utilizo só para eventos. Utilizar recurso de comunicação apenas para evento é um desperdício de recurso público. Se deve informar aquilo que é necessário informar. Se o município de Maceió, por exemplo, identifica que é um número extremamente elevado de violência física contra a mulher, duas vertentes. Eu vou pegar o exemplo do inciso primeiro e do inciso segundo. O primeiro é apoiar projetos. O Conselho pode financiar projetos de atendimento a mulheres vítimas de violência. O segundo é comunicação. O projeto pode apoiar programas de comunicação, tanto a prevenção como comunicação e informação sobre como denunciar, como proceder, quais são os órgãos, como acessá-los e assim por diante. Por isso, essa é a segunda linha que você pode utilizar dos recursos do fundo, de um modo geral, que é em ações de comunicação. Uma outra ação, que ela era meio que duplicada, são ações de capacitação. Entendam capacitação como capacitação para a rede de atendimento, para o conhecimento da política da mulher, para a garantia dos direitos da mulher, que estão em várias legislações, mas também capacitação / qualificação. O Conselho pode apoiar projetos de capacitação profissional, de inclusão no mercado de trabalho e assim por diante. Mas, muitas vezes, as capacitações elas são voltadas muito para qualificação. Eu entendo que é super estratégico, quando o Conselho tem um fundo que é capitalizado, que ele possa realizar ações de capacitação para a rede, para que a rede entenda o que é o direito da mulher, estratégias de comunicação sobre situações de violência, criação de redes de comunicação para entendimento de como melhor atender a mulher. Tudo isso é fruto de capacitação. O próprio Conselho precisa de formação continuada, porque a legislação e as políticas públicas que envolvem a mulher estão mudando cotidianamente, com uma certa frequência a legislação muda, e as capacitações são sempre necessárias. Por isso, essa é uma terceira linha de utilização, que é uma terceira e quarta ao mesmo tempo, né? Que é capacitação para profissionais, capacitação para organizações, que essa é uma outra linha de capacitação. Você pode fortalecer organizações que atendem a mulher, com capacitação sobre gestão, capacitação para elaboração de projeto para captação de recursos, para capacitação de entendimento da política de atendimento à mulher,
metodologias de atendimento, enfim, você tem uma gama de conteúdos que podem ser trabalhados nas capacitações. E você tem uma gama de públicos que podem ser público-alvo das capacitações. E um quarto ponto, que está junto ao terceiro, é só separando um pouco de qualificação profissional, que são projetos voltados à qualificação. Você pode destinar também recursos do fundo para programas e projetos específicos de prevenção à violência ou de atendimento a vítimas de violência. Meio que esses já estão no primeiro elemento, que é apoio a programas de atendimento à mulher. E outros programas que podem ser programas e serviços que podem ser considerados de interesse, que tem uma relevância, como, por exemplo, você pode utilizar recursos do fundo para a melhoria da gestão da política pública. Quando a gente fala melhoria da gestão, criação de centros ou de observatórios de violência contra a mulher, que são espaços de armazenamento e análise de informações de violência, que são serviços que devem estar para apoiar o Conselho dos Direitos da Mulher, fornecendo informações sobre como a rede de atendimento está organizada para atendimento à mulher, mas também quais são as principais situações de violência que acontecem no município em relação à mulher. Qual é o perfil da mulher vítima, quais são os bairros com mais alto índice de vulnerabilidade, qual é o perfil do agente violador ou do vitimador, qual é o perfil qual é o índice de reincidência, que situações de violência são, quais são as características dessa violência, como é que elas se manifestam, quais são os serviços existentes para fazer frente, como é que é essa distribuição do serviço. Tudo isso são estratégias que são prestadas por um serviço que a gente chama de gestão de rede ou de aperfeiçoamento de gestão, que tem a ver também com criação de fluxos de atendimento, com criação de fluxo de atendimento ou de recebimento de informações ou denúncia. A gente chama de instrumento. O que a gente chama de instrumento de gestão são estratégias de planejamento. É você ter a capacidade de organizar-se, obtendo dados estatísticos para que você possa planejar e você ter planejamento das ações, monitoramento do plano de ação e assim por diante. Uma outra possibilidade de aplicação de recursos do fundo para a realização de ações de mobilização social, certo? Audiências públicas e outros eventos em que você possa fazer o envolvimento da sociedade. Meio que eles têm características de comunicação, mas também tem características de mobilização social. Portanto, esse é o primeiro elemento que não é indispensável para uma lei que fala sobre fundo. O primeiro, me desculpem, não estava no meu currículo, mas assim, eu sou professor concursado, licenciado. Aí o professor tem mania de estar falando, depois a gente volta para fazer uma espécie de revisão no meio da aula. Isso é mania de sala de aula, desculpem. Aí, faltando o que eu tinha dito. O primeiro elemento é a natureza jurídica. Em se tratando dos elementos que devem conter na lei, são indispensáveis. Primeiro elemento, natureza jurídica. O segundo elemento é as fontes de receita para o fundo. O terceiro elemento é com o que aplicar. Um quarto elemento, em algumas leis, ele está separado do terceiro, que é a aplicação do recurso, com que você aplica o recurso, e em outras leis está no mesmo capítulo, que é com que você não deve utilizar os recursos do fundo. Em algumas leis, geralmente ele está descrito que você não pode estar previsto a limitação de utilização de recursos do fundo para ações que já tenham previsões orçamentárias em outros fundos. Por exemplo, se na Secretaria de Saúde já tem um programa de atenção à mulher vítima de violência, de informação sobre violência para as mulheres, como atenção básica, se na lei municipal tiver uma vedação nesse sentido, aí já não se aplica. Certo? De um modo geral, a regra básica para a impossibilidade de aplicação não se deve aplicar nenhum recurso sem a deliberação do Conselho, isso é uma vedação que é indispensável. Segundo, o que geralmente se tem nas leis é não utilização de recursos do fundo para a manutenção do próprio Conselho, porque quando o Conselho ele é criado pela lei municipal e o município já automaticamente já cria a responsabilidade, cria uma autorresponsabilidade para a manutenção do Conselho.
Essa vedação de utilização de recursos do fundo para a manutenção do próprio conselho, ela é interessante, porque isso não desobriga o município a cumprir com o seu papel de mantenedor do órgão. Se ele é um órgão público da administração pública municipal, a responsabilidade é do município. E, ao mesmo tempo, ele vincula a aplicação dos recursos em programas de atendimento direto. Ele vincula a aplicação de recurso para efetivamente o público-alvo do recurso do fundo. Não para o conselho, que é meio. O conselho é meio, o conselho não é fim. O conselho é estratégico para ele chegar no fim, que é garantir o direito da mulher. Portanto, é interessante que tenha essa vedação de não ter a utilização de recursos sem a devida deliberação e publicação do conselho, não se utilize com o próprio órgão, não se utilize com aquilo que não tenha. Isso é muito comum dos fundos públicos especiais, que é a vedação da utilização do recurso com qualquer atividade que não tenha vinculação direta com a natureza do fundo. Se o fundo é para a captação de recursos e aplicação de recursos para a promoção de programas, projetos e serviços de atendimento à mulher na situação XYZ, que a lei municipal define, se é para ação prevista nos elementos que são na destinação, portanto, qualquer aplicação de recurso diferente ou dispare daquilo que foi definido na legislação, isso já seria vedado pela própria lei. Portanto, as leis municipais podem criar um capítulo específico de vedação ou podem incluir incisos ou parágrafos no capítulo que trata da aplicação do recurso. Isso fica a critério do município, geralmente a critério de sugestão do Conselho dos Direitos da Mulher e de entendimento do jurídico do município. Você pode ter dentro ou um capítulo específico das vedações. O quarto elemento que não deve deixar de ter na lei municipal são as atribuições do Conselho dos Direitos da Mulher e daquele que vai ser o ordenador de despesas, que geralmente o ordenador de despesas é alguém do executivo, geralmente é o gestor da pasta em que o fundo está vinculado. O fundo e o conselho estão vinculados a uma determinada pasta, geralmente o desenvolvimento social ou assistente social. Alguns municípios ainda têm assistente social. Aí uma coisa é o conselho. O conselho ele é um gestor deliberativo. Nenhum recurso do fundo ele é utilizado para qualquer despesa que seja, sem que o conselho tenha deliberado sobre ele e tenha deliberado seguindo o rito correto. Qual que é o rito correto de deliberação do conselho? Tem uma convocação que tem a pauta, que nessa pauta esteja prevista a deliberação de recurso, que nessa convocação tenha a confirmação do recebimento, etc. Ter a sessão iniciada com verificação de quórum e confirmação de quórum, o quórum simples ou qualificado conforme o regimento do conselho, tenha a apreciação da pauta e tenha a votação e deliberação da pauta, tenha o registro dessa deliberação e tenha a publicização dessa deliberação. Esse é o caminho natural previsto no direito administrativo para que um conselho possa deliberar. No caso do recurso do fundo, qualquer aplicação tem que seguir este caminho, portanto, o conselho é o gestor deliberativo. Porém, o conselho, pelo fato dele não ter uma característica executiva, apenas não, que não vamos chamar de apenas, mas geralmente ele é deliberativo, controlador, em alguns lugares chamam de fiscalizador, consultivo, enfim, há outras características que perfazem a natureza jurídica do conselho da mulher, o colocam como aquele que decide e faz o acompanhamento da execução. Já o executivo, propriamente dito, a secretaria é quem faz a execução daquilo que o conselho delibera. Portanto, deve-se ter, é recomendável que tenha na lei as atribuições tanto do conselho quanto do ordenador de despesas, que de um modo geral ele é instituído pelo chefe do executivo ou automaticamente é colocado como aquele que assumir determinada função. Tipo, o gestor da pasta fulana de tal, finanças, fazenda ou assistente social será o ordenador de despesas juntamente com outro que a lei municipal vai definir. Certo? Esse é um quarto elemento que é indispensável, são as atribuições, as competências, as atribuições, melhor falando, do conselho e do ordenador de despesas. E, por fim, em algumas leis tem, eu encontrei em algumas, não é muito comum, mas algumas leis criam antes das disposições finais, outras colocam nas disposições finais que tratam sobre o fundo, colocam algumas informações sobre controle e fiscalização.
Os recursos do fundo, ele está passível a que controles, a que fiscalização, como é este procedimento. De um modo geral, vocês devem, não sei se vocês lembram, que eu costumo falar muito, dizem, né, as más línguas dizem que eu costumo falar muito. Quando eu iniciei minha fala, eu comentei com vocês que a primeira coisa que eu disse era que o fundo era público. E isso não é uma redundância, isso é uma observação que deve ser enfatizada, ou seja, ele deve seguir as mesmas regras da utilização dos mais recursos públicos. Portanto, um recurso público ele deve ter esse trâmite de ser existente no orçamento do município, estar subordinado a uma deliberação de um órgão gestor do seu recurso, que é o Conselho, e está passível da fiscalização tanto do Ministério Público quanto dos tribunais de contas, certo? E das controladorias, diga-se de passagem. Portanto, esse último elemento, ele existe em algumas legislações, ele não é comum, que são os instrumentos de controle e de fiscalização do recurso do fundo. Portanto, os elementos são esses que devem ter numa lei que compõe o fundo. A natureza jurídica, as receitas, a aplicação dele, as vedações, as atribuições do conselho e do gestor, do ordenador de despesas e, em alguns casos, do controle e fiscalização. Certo? E fechando este parêntese, a gente vai para as duas, é isso? Isso, as duas últimas, dois últimos pontos que me foram dados. Uma característica peculiar que tem a ver com a pergunta que foi me passada, que é o que distingue o Fundo da Mulher dos outros fundos? Uma característica, a própria característica de ser um fundo especial. Vejam, se nós fizermos a comparação entre o Fundo da Mulher e o Fundo da Educação e o Fundo da Saúde, um primeiro elemento que a gente percebe é o seguinte, mesmo a Constituição, no artigo 4º, tendo previsto a descentralização político-administrativa, passando para os municípios a capacidade de deliberar sobre as políticas sociais de um modo geral, e aí por isso que são criados os conselhos da mulher, da criança, do idoso e da saúde, educação e assistência. Porém, os conselhos da saúde, educação e assistência, geralmente eles deliberam sobre uma política pública que ela vem meio com parâmetros super fechados das leis federais. E eles são propostos, os conselhos, eles deliberam em cima daquilo que é proposto pelo executivo, daquilo que é proposto pela respectiva secretaria. Ou seja, o conselho, ele está neste momento como deliberativo, mas avaliador daquilo que já vem meio que para efetivar aquilo que já foi pensado na normativa federal ou na normativa estadual. Isso dá meio que, bota uma aspas nessa expressão, mas meio que uma engessada no fundo da educação e no fundo da saúde. Ou seja, deve ser implementado aquilo que existe de programas que são pensados nas políticas nacionais. Já no fundo da mulher, como é no fundo da criança, no fundo do idoso, a vinculação da utilização do recurso do fundo ao plano municipal dos direitos da mulher, isso dá uma característica de maior flexibilidade para a utilização do recurso do fundo para aquilo que é mais peculiar. Ou seja, o Conselho dos Direitos da Mulher, ele tem um leque muito mais abrangente, uma capacidade muito mais abrangente de utilização de recurso. Tanto que você pode utilizar recurso do Fundo da Mulher para a política pública de educação, saúde, esporte, cultura, lazer, qualificação profissional, proteção especial, proteção básica. Veja, já enchi minha mão. Já enchi minha mão. O da saúde você não poderia financiar alguma ação que fosse característico da assistência, característico da educação, característico de outra política pública. Já quando você tem essa flexibilidade e a vinculação deste recurso do fundo a um plano de ação, e os planos de ações eles tendem a ser extremamente amplos e extremamente transversais, eles são os planos municipais, de um modo geral, eles tendem a não terem um engessamento de um setor, eles não são setoriais. O plano municipal da assistência social, ele é setorial. O plano municipal da educação, ele é setorial. O plano municipal da saúde, ele é setorial. O plano municipal dos direitos da mulher não é setorial, ele é intersetorial. Ele é intersetorial, ele é interprofissional, ele tem uma característica de uma amplitude, porque
Quando você está tratando do direito à educação, o Conselho de Educação pensa em educação, desde educação infantil à educação de jovens e adultos, mas só pensa em educação. Já o Conselho da Mulher, ele pensa não em educação, ele pensa a mulher, que tem direito à educação, mas também tem direito à saúde, também tem direito à profissionalização, também tem direito à cultura, tem direito a direitos humanos, e assim por diante. Direitos humanos que é um leque, na realidade é um guarda-chuva para nós estarmos falando de um grupo enorme de direitos. Ou seja, a primeira e mais importante diferença é essa. É a flexibilidade ou a amplitude que um fundo especial tem. E essa liberdade e essa capacidade que o Conselho tem, dessa liberdade e capacidade que o Conselho tem, essa possibilidade que o Conselho tem de alocar recursos olhando certas peculiaridades que, de um modo geral, muitas vezes poderiam não ser vistas em leis ou planos nacionais. Não que os planos nacionais não sejam importantes, e são super importantes, e devem ser referência para a aplicação do recurso. Devem ser. Porém, eu entendo, como eu trabalho com diagnósticos e planejamento de políticas públicas, eu não entendo nenhuma política pública que ela tenha uma verdade nela, se ela não for pautada na realidade do município, num dado real, num dado concreto, num dado de um programa, projeto ou serviço de atendimento direto. Você pegar um dado do IBGE pode ser relevante, mas você pegar um dado de uma delegacia da mulher, você pegar um dado de um CRES, você pegar um dado da saúde, da ficha de notificação de violência, de um modo geral, os dados que tem de violência contra a mulher, esse dado ele tem uma relevância mais estratégica quando se está planejando a política, que ela é intersetorial, mas sobretudo, ela deve ser demograficamente pensada. O projeto certo, o programa certo, o serviço certo, no lugar errado, ele não faz nada. Portanto, é uma outra característica que você tende a aplicar melhor o recurso, quando ele se trata de um fundo especial, é quando ele está pautado em um diagnóstico, onde você possa regionalizar como se manifestam as violências e violações de direito por um determinado segmento. No caso aqui, nós estamos falando do segmento mulher. Uma outra característica é que conforme... Como eu estou fazendo pelo celular, essas ligações podem ocorrer. Conforme o perfil da despesa, da destinação de recurso prevista em lei, e aí, ou sobretudo previsto no plano, são mais voltados, esses programas, eles têm uma característica mais voltada para a produção especial, mas pode financiar programas e políticas básicas. E essa liberdade é uma característica super importante que diferencia dos demais fundos. E aí eu vejo como um ganho, certo? Um ganho da legislação quando você cria um fundo que ele tem essa característica de ser um fundo especial. E por fim, me foi perguntado, para encerrar, não é isso? Não, tem 2 pontos, aí eu já vou encerrar com esses 2 pontos aqui. Um penúltimo ponto é a lei que trata sobre o fundo, ele está na Câmara. Aí me foi perguntado o seguinte, e após a aprovação e publicação da aprovação, quais os passos seguintes? Vamos lá, nós estamos tratando de um município que já está no segundo passo. O primeiro passo é a elaboração de uma minuta de lei e o envio de uma minuta de lei. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a aprovação dessa lei na Câmara e a sua subsequente publicação. Uma vez publicado, certo? Uma vez sancionada a lei pelo prefeito, a primeira coisa que se deve... Primeiro, o que deve anteceder qualquer coisa é a pergunta da existência ou não do plano. Ter um plano de ação e, consequentemente, um plano de aplicação é super estratégico. Para quê? Vocês vão entender agora. Por quê? Uma vez criada a lei, o Conselho dos Direitos da Mulher, de preferência junto com o gestor da pasta que o Conselho esteja vinculado, porque aí vira uma união de forças político-institucional, né? Juntamente com o gestor da pasta, deve fazer uma articulação, deve fazer uma ação junto ao prefeito municipal, para que ele possa criar rubricas através de créditos suplementares, para que se tenha dotação orçamentária para o fundo. Portanto, primeira coisa é
a articulação para a garantia de recursos. Porém, se houver, havendo a sinalização de recursos para o fundo, o que o Conselho deve, paralelo a esta articulação para a garantia do recurso, é junto ao setor de finanças do município, a Secretaria de Finanças do município, junto àquele setor específico que trata do orçamento, o Conselho deve articular a inclusão da unidade Fundo Municipal dos Direitos da Mulher no orçamento público municipal. Da mesma forma, vejam, são passos paralelos, são ações paralelas. Articulação para que se tenha recurso, porque não adianta existir o nome no orçamento sem que haja a garantia de que serão destinados recursos para o fundo, e sem destinação de recursos para o fundo ele não teria sentido de existir e nem o Conselho implementaria suas ações. Portanto, articular a destinação de recursos, a garantia de recursos, articular com o setor de finanças a existência da unidade, dentro da unidade orçamentária que o Conselho é vinculado, o programa orçamentário Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, articular ainda o destrinchar daquilo que vai ser destinado a este recurso, e aí eu chamo a atenção de vocês o seguinte, para se destrinchar ou se distribuir, digamos assim, as rubricas de utilização de recursos do fundo, geralmente o secretário de finanças ou o responsável pela elaboração, o técnico responsável pela elaboração do orçamento, ele vai perguntar para vocês quais são os programas, atividades que o Conselho entende que devam ser utilizados o recurso do fundo. Os programas, atividades, vocês vão utilizar esse recurso para quê? Aí vocês vão dizer, olha, nós vamos utilizar este recurso para apoio a organizações sociais, aí o técnico vai dizer, entendi, isso é subvenção social para organizações da sociedade civil. Aí vocês vão dizer, não, mas a gente quer também para capacitação de recursos humanos. Aí ele vai botar lá, capacitação de recursos humanos. Aonde é que vocês já têm definido isso? No plano de ação. Portanto, o plano de ação, ele é o rol daquilo que vocês estabeleceram como problemas prioritários do município e diretrizes e ações que devem ser implementadas. Essas diretrizes e essas ações que estão no plano de ação, quando vocês constroem um outro documento chamado plano de aplicação, vocês vão estar propondo valores para concretizar aquilo que vocês colocaram enquanto ação. Aí essa articulação com a Secretaria de Finanças é para vocês colocarem no orçamento, ou desculpa, para ser a expressão mais correta, ou a orientação mais correta, não é nem no orçamento propriamente dito, porque quando a gente fala orçamento, a gente pensa muito em LOA, na lei orçamentária. Mas mais que colocar na LOA, o plano de ação do Conselho, do Conselho da Mulher, ele deve ser absorvido pelo plano plurianual. Uma vez absorvido pelo plano plurianual do município, que na maioria dos municípios brasileiros ele ainda está em tramitação nas câmaras de vereadores, e aí ainda há possibilidade de fazer emendas a este plano, ou alterações deste plano, ele deve ingressar os programas e atividades no plano municipal, no plano plurianual. Por exemplo, se o Conselho entende que há necessidade da criação de um determinado serviço no município de Maceió, serviço este que não exista no município, para ele ser criado, ele vai ser criado por lei, e essa lei vai alterar o PPA, vai alterar a LDO, que é a lei de diretrizes. A lei de diretrizes orçamentária, ou estamos falando sobre fundo, eu vou ter que abordar um pouquinho isso. A lei de diretrizes orçamentárias é aquilo que do plano plurianual, que é um documento para 4 anos, é uma lei para 4 anos, o que vai ser aplicado daqueles 4 anos naquele respectivo ano. Quais são as diretrizes para aquele respectivo ano? E a lei orçamentária é quanto vai ser destinado para implementar aquilo que foi colocado como diretriz. Portanto, uma vez aprovada, sancionada pelo prefeito, publicada, deve se articular com o próprio gestor, prefeito, para que ele garanta, se comprometa com a destinação de algum recurso do orçamento. Segundo, articular com o secretário, e isso pode ser paralelo, ou um pode vir antes do outro. Pode se articular com o secretário ou o técnico da área da finanças para que ele crie a unidade orçamentária Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, e vocês vão fornecer as informações dos programas e atividades que vocês entendem que deve ser utilizado recurso do fundo, certo? E aí ele vai integrar o orçamento do município. Caso
esteja prevista a utilização de recursos do fundo, a destinação de recursos do fundo para a realização de parcerias com organizações da sociedade civil, após vocês estruturarem jurídica e orçamentariamente falando o fundo, certo? Jurídica é a criação dele na lei orçamentária, no plano plurianual, na lei de direito orçamentário e no orçamento. Garantir o orçamento, vocês, de uma vez embasado isso, tendo o plano de ação, se está no planejamento de vocês utilizar recurso do fundo para a formalização de parceria, um passo seguinte é o Conselho deve estruturar o que a gente chama de termo de referência para a realização de chamamentos públicos, com base no marco regulatório. Mas isso é um passo mais à frente quando você já tem estruturado ou garantido o dinheiro. Mas é um passo que vai chegar no determinado momento, caso o Conselho tenha deliberado pela formalização de parcerias com organizações da sociedade civil. Se o Conselho deliberou sobre essa formalização de parcerias, essas parcerias devem ser confirmadas através de um processo que é baseado na Lei 13.019 de 2014, que na realidade a principal lei é de 2015, com a reformulação que teve, mas a Lei 13.019/2014, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que a gente chama de MIROSC. E aí o termo de referência são vocês dizendo que o município deve realizar um chamamento público para a formalização de parcerias para a realização de projetos X, Y, Z. Isso é um passo que vai ser mais adiante. No entanto, como ele tem uma burocracia muito maior do que qualquer outro procedimento do Conselho, deve ser já preparado previamente, certo? E por fim, o que eu acho, duas recomendações que eu dou, é que o Conselho crie, caso já não tenha criado, uma comissão para lidar com as questões do fundo. Essa comissão, geralmente, ela é chamada de comissão de orçamento e fundo, porque quando você delega para todo o colegiado, acaba que fica meio solto, ou fica só com a presidente, meio que gera uma sobrecarga. Por isso que é muito interessante criar uma comissão que trate do orçamento e fundo, que é aquela comissão que vai fazer as articulações, vai fazer as campanhas de captação de recursos, que vai fazer o acompanhamento do orçamento, o acompanhamento da execução dos recursos do fundo, e ainda fica a cargo desta comissão. E a minha segunda sugestão, quinta sugestão nesse caso, é que o Conselho ele pense nos moldes de muitos conselhos, sobretudo os conselhos da criança e do idoso, que já tem uma caminhada de mais tempo, é que o Conselho pense num plano de captação de recursos. Ou seja, quais são as fontes de recursos que a gente pode captar, além do orçamento? Existem editais? Quais são os editais? Quais são as empresas? E aí a gente pode realizar campanhas? Se for realizar, quais são as experiências exitosas de campanhas já realizadas no Brasil, pelo Brasil afora? Enfim, vocês terem um plano de captação de recursos. Não esperar apenas pelo orçamento do município. Inúmeros municípios. Eu vou dar um exemplo, eu sou de Coruripe. Vou dar um exemplo bem da área da criança, para vocês terem uma ideia. O município de Maceió conseguiu captar recurso do imposto de renda, vocês terem uma ideia, conseguiu do imposto de renda, o Conselho da Criança de Maceió, valores acima, 180, 200 e poucos mil reais. E aí, se você fica limitado ao orçamento, que quase não vê nada, e só destinação de pessoa física, você conseguiu 200 e pouco, que já é um recurso bem interessante. Mas aí o município de Coruripe, em um edital apenas, conseguiu 250. Município de Coruripe, 60 mil habitantes. Município de Maceió, 1.300.000, se não me falha a memória. Se não me engano, a quantidade é essa. Quer dizer, é totalmente desproporcional a quantidade a população de um e de outro. No entanto, a captação de recursos daqui foi maior do que a de Maceió, em uma única fonte, porque a gente conseguiu diversificar. A mesma coisa o Conselho, ele tem que ter esse pensamento da diversificação de recursos, para além daquilo que pode vir do orçamento, aí pessoas físicas, pessoas jurídicas, no caso, empresas geralmente de médio e grande porte, e editais ou transferências de recursos governamentais do Estado ou da União. Portanto, eu entendo como super estratégico, super relevante e importante e imprescindível que o Conselho tenha um plano de captação de recursos, já que ele pensa que se pretende que este fundo ele tenha uma capilaridade interessante para que ele possa fazer frente a tudo aquilo que ele colocou no plano de ação ou no plano dos direitos da mulher, conforme a nomenclatura que vocês tenham dado.
E o último ponto é, por que existem fundos que não funcionam, existem fundos que têm uma captação de recursos, que têm recursos e acabam não funcionando? Que isso é uma experiência que acontece com fundos da mulher, do idoso, da criança. De um modo geral, eu vou utilizar como referência uma pesquisa que foi feita em 2013, aqui no estado de Alagoas, mas que era na área da criança, mas ele é muito similar. Os problemas são muito similares dos fundos do idoso, fundo da mulher, que são os fundos que eu trabalho. De um modo geral, você não utiliza recurso do fundo, ou você não capta recurso do fundo, o primeiro problema é desconhecimento da legislação ou dos processos, ou das vantagens. Ou seja, o primeiro problema é falta de capacitação, é falta de conhecimento. Você ter recurso no fundo e não utilizá-lo, de um modo geral, muitas vezes é falta de conhecimento. Como fazer. Quando eu falo conhecimento, não é só do processo, como ele deve se proceder, mas é também, quando você não tem conhecimento, você não tem informação, até sua capacidade de argumentar com os técnicos responsáveis, ou com os gestores, ou com o prefeito, ou com quem quer que seja, até sua capacidade de argumentação, ela se fragiliza. E aí você não consegue convencer mentes e corações, digamos assim. Sem conhecimento, se torna tudo muito mais complexo, até inviabiliza determinados tipos de procedimentos ou de processos. Portanto, a primeira coisa que eu entendo que quando o fundo ele não funciona, ou ele não utiliza aquilo que ele tem de recurso, é informação, capacitação. Segundo, é falta de um conselho atuante, ou falta de um conselho qualificado para. Falta de um conselho, quando eu falo um conselho atuante, é um conselho que se reúna, um conselho que ele é efetivamente paritário, é um conselho que é engajado, é um conselho que ele é articulado. Eu estou falando um conselho que funciona nesse sentido. É um conselho que segue os trâmites como deveria, um conselho que tem capacidade de fazer articulações, ingerência, fazer mobilizações políticas e financeiras, etc, etc. Portanto, o segundo elemento é um conselho fragilizado. Um terceiro elemento é a pouca articulação ou pouca força que tem a ver com a questão anterior, pouca força política do Conselho e da política pública propriamente dito. Tipo, a política pública para a mulher, quando ela é fragilizada, quando ela é escanteada, quando ela é marginalizada, tende que tudo aquilo relacionado a ela tende a não ser prioridade, tende a estar terceiro, quarto, quinto, sexto plano. Portanto, o fortalecimento da política em si, da causa em si, do direito em si, do fortalecimento do segmento em si, tantos em si aqui, né? Mas essa fragilidade também ocasiona a não utilização de recursos do fundo, a não operacionalização dos recursos do fundo. E por fim, aí é uma ação mais técnica, muitas vezes o recurso do fundo ele é travado pela inexistência de um plano de ação. Desculpa, pela inexistência de um plano de aplicação. Um plano de aplicação que, por sua vez, ele é um desdobramento do plano dos direitos municipal, um plano municipal dos direitos da mulher, ou um plano de ação dos direitos da mulher. Eu entendo que é melhor um plano municipal dos direitos da mulher. Portanto, esse é o último elemento que muitas vezes inviabiliza, porque para se aplicar os recursos do fundo, você precisa dizer para quê. Se você não tem um plano de aplicação que você diga para quê, e nem tem um plano de ação que diga quais são os programas que foram colocados como prioritários, você não tem como fazer a versação do recurso, a aplicação do recurso para aquelas atividades que a legislação previu. Enfim, pessoal, eu estou olhando a hora e estou rindo aqui. Os 30 minutos viraram quase uma hora, ou uma hora praticamente, desculpem. Enfim, eram essas, diante das provocações que a mim foram feitas, são essas as minhas considerações, e aí eu fico à disposição para perguntas. Wellington, a sua explanação foi excelente, foi realmente uma aula, né? Eu não tenho conhecimento quase nenhum dessa parte que você colocou, de fundo, de legislação, mas mesmo assim eu consegui compreender de forma que você explicou, de forma bem adequada, bem didática, como professor mesmo, que você é. Então, assim, as perguntas, está aberta para as perguntas, quem gostaria de fazer perguntas, pode se colocar. E aí todas as pessoas fizeram, a maioria colocando aqui, de como foi excelente a live, a explanação foi fantástica, não é? Se parabenizando você pela sua explanação.
Marta Aragão coloca aqui uma informação de que o PPA, só um pouquinho, deixa eu ver onde é que está aqui. Peraí, acho que eu atrapalhei aqui. Coloca aqui uma informação, só um momento. Muitos elogios, né? Muito obrigada a vocês e a todos. Mônica Padilha coloca. E como foi muito importante essa explanação, né? Como se trata de uma capacitação para as conselheiras, e aí quando você coloca, né, ponto a ponto, passo a passo, né, de forma bem consolidada, assim, esclarecida do que deve ser feito, no sentido da coerência, da coisa ser feita de forma correta, com base na legislação, né? Não ultrapassando as etapas que devem realmente acontecer. Então, você verifica a materialidade das informações que você traz, né? Da execução, de fato, desse fundo na vida das mulheres, através dos programas, serviços, projetos que podem chegar lá na linha de frente, onde ela realmente precisa estar, não é? E uma coisa importante que você coloca, a questão da importância do diagnóstico bem feito, né? Não basta apenas você ter o fundo, se você tem esses recursos todos e não sabe de forma correta qual vai ser a sua aplicação. Então, para isso, a importância de se ter um diagnóstico preciso das demandas existentes, né? Das demandas dessas mulheres que têm seus direitos violados, como você colocou, que esse fundo tem uma especificação, né? De atender essas demandas de vulnerabilidade, de situações de risco, né? De violações de direito contra as mulheres. Então, a importância de se ter um diagnóstico preciso, onde é que estão esses lugares, onde essas mulheres estão, e onde esses recursos, né, podem chegar através desses serviços, programas e projetos, né, a atingir de fato as suas necessidades. Então, a Marta Aragão, ela faz aqui uma pergunta, ela traz o seguinte: vocês conhecem uma experiência de captação de recursos para o Fundo Municipal da Mulher? Conhecem alguma experiência? Ela pergunta se você tem esse conhecimento dessa experiência. Falo de um local específico, de um conselho específico. Geralmente os conselhos específicos que têm captação são os estaduais ou os de capitais. Pelas pesquisas que eu fiz, o conselho da cidade de Recife, eles têm um trabalho de captação de recursos, porque Pernambuco, uma outra referência também, pensando só no Nordeste, o Ceará também tem uma experiência, pelo menos que eu estava vendo aqui, de captação de recursos. E aí, as duas captações de recursos, elas foram, pelo que eu vi, elas foram ou de campanhas feitas junto a pessoas físicas ou em editais. Certo? As campanhas de apoio a programas, e aí essa articulação, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, baseadas em um planejamento, que o planejamento de captação é o mesmo planejamento de comunicação. O planejamento é a informação de que o município tem existe um problema, que tem uma alternativa que pode ser executada através de projetos de atendimento e que aquele determinado a pessoa ou empresa pode apoiar esses projetos. Uma outra experiência também que é muito comum é o conselho chancelar projetos de organizações da sociedade civil para que essas organizações possam ir em busca de patrocínio, isso muitas vezes é patrocínio mesmo, de apoio, de financiamento em empresas. E aí elas podem ir direto, e aí elas vão levar levam uma carta de recomendação como sendo um projeto, ou um serviço, um programa, que foi colocado como prioritário pelo Conselho. Mas o Conselho só faz isso em projetos que efetivamente tenham a ver com o plano dos direitos da mulher. Ou seja, se no plano colocou como uma das diretrizes o enfrentamento à violência, o atendimento a mulheres vítimas de violência, e uma organização apresenta um projeto interessante para a captação de recursos para esse tipo de projeto, e o Conselho entende a relevância e a qualidade do projeto, o Conselho pode emitir
uma chancela para que ela possa, essa chancela geralmente ela tem uma validade de um ano, às vezes até um pouco mais, um pouco menos, para que uma organização possa captar recurso para a execução daquele determinado tipo de projeto. Mas, de um modo geral, as experiências de captação de recursos, elas são muito reduzidas no Brasil. Eu fiz uma pesquisa e só encontrei poucos. E mesmo assim, os que eu encontrei foram o resultado e não como foi feito. Essa que é uma outra situação. Mas, de um modo geral, não são procedimentos muito complexos. Na realidade, uma estratégia de captação de recursos, ela tende a ver com isso, com o estabelecimento de objetivos, ou seja, para que você quer, de estratégias, como você vai fazer frente àquilo dali, e garantir a segurança, apresentar segurança. Olha, vocês podem investir, porque o fundo é legalmente constituído, porque foi deliberado pelo Conselho, e que vocês podem ter algum tipo de retorno em relação a isso, quer seja, em alguns casos, de declaração e outros casos de visibilidade, que aí é uma ação feita diretamente com a organização da sociedade civil. Mas o resumo é que são poucos exemplos. Tem uma outra pergunta também, de Marta Aragão, que ela coloca o seguinte: no âmbito federal, há editais, termos de fomento de incentivo para ações voltadas para direitos da mulher? Sim. Na Secretaria Nacional da Mulher, todos os anos são lançados editais. De um modo geral, eles são para entes governamentais. Os últimos que eu peguei, quase todos eram para órgãos governamentais, mas eu já vi, ano passado tiveram 2, se não me falha a memória, que foram para organizações, foram chamamentos para organizações da sociedade civil. Mas quando sai pela Secretaria Nacional da Mulher. Outras eu desconheço. E como eu falei, em alguns editais de empresas ou fundações ou institutos de empresas. Esses têm uma vantagem, que é o valor e a simplicidade das propostas e da documentação. Não existe a burocracia que é uma captação dentro de governo. É tanto que eu, por exemplo, eu trabalho com captação de recursos na área da criança, na área do idoso. Eu me especializei na área privada, eu não trabalho com a área pública porque, assim, você tem uma tremenda dor de cabeça com a burocracia. Mas que a gente que quer captar recursos tem que estar apto para captar nos dois, ou seja, onde tiver possibilidade, tanto no governamental quanto nas empresas. Mas, de um modo geral, quando são feitos pelos governamentais, é pela Secretaria Nacional da Mulher. Desculpa, tem uma informação que até eu printei, eu não sei se eu vou achar aqui, mas foi aprovado agora, no dia... Jesus. No dia, eu me comprometo depois de mandar para vocês a reportagem, mas foi aprovado agora no dia 10 de outubro, se não me falha a memória, uma vinculação, que aí eu acho interessante, até no município não seria o caso, seria o caso mais para o estadual, mas pode ser pensar uma adaptação para isso. No governo federal foi aprovada uma destinação de recursos da segurança pública para o Fundo da Mulher, do Direito da Mulher, para o financiamento de programas de prevenção à mulher vítimas de violência. Se não me falha a memória, foi 5% dos recursos do orçamento da segurança para o apoio a programas de atendimento à mulher. Isso é algo bem recente, que assim que eu achar o texto, eu encaminho para vocês. Por enquanto, eu não encontrei ele aqui. Já é? Ok. Então, o Wellington, a gente quer agradecer muito, né? O Codim quer agradecer muito a sua participação, foi realmente excelente. Essa live vai ficar salva no Instagram do Codim, com certeza a gente vai poder fazer novamente, vê-la muitas vezes, porque vai precisar, são muitas informações importantes, né? Essa é uma temática que, assim, poucas pessoas dominam, né? Entendem, porque realmente requer especialidades, né? Entender o fundo dessa questão da legislação. Então, assim, é de fundamental importância, mas que poucas pessoas realmente dominam esse assunto. Então, com certeza, a sua live vai ser muitas vezes vistas, né? Nós temos uma comissão no Codim, que é a Comissão de Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher. Tem uma comissão formada, né? É uma das comissões formadas no Codim, né? E aí, com certeza, vai ser muito necessário o que você colocou na sua explanação. Então, eu quero agradecer muito em nome do Codim a sua excelente
as palavras, né, o que você esclareceu, de forma didática, foi muito bom mesmo. Muitos elogios para você aqui, muitos comentários, né, parabenizando pela sua explanação, certo? Então, dando continuidade ainda, a gente vai ter outros dois momentos de capacitação das conselheiras, ainda vai acontecer até o final do ano. Vai ser uma que vai ser abordada, uma temática sobre a rede de atendimento, enfrentamento e acolhimento às mulheres vítimas, né, as mulheres aqui de Maceió, que será com a professora doutora Marli Araújo, e uma última live que vai acontecer, que faz parte dessa capacitação para as conselheiras, que vai ser sobre legislação e políticas públicas para as mulheres, que é com a professora doutora Andréa Pacheco, certo? Então, reforçando, essa live vai estar salva no Instagram, e nós queremos agradecer a participação de todos, em especial ao professor, né, ao Wellington Vasconcelos, pela excelente explanação, agradecer muito por tudo. Boa noite a todos e a todas. Boa noite a Quer todos, deixar estou à disposição. Não, tá joia. só agradecer pelo convite e colocar à disposição e agradecer também porque professor é um eterno aluno, né? A gente, por conta da temática, a gente passa a pesquisar mais e aprender mais. Hoje, tenho certeza que se eu pude contribuir com vocês, foi fruto também do aprendizado que vocês me impulsionaram a ter, certo? Boa sorte e bom trabalho a todos, estou à disposição e agradeço mais uma vez a todos. Muito obrigada, Wellington. Muito obrigada mesmo. Boa noite a todos. E a Boa noite. todas. Tchau. A todas também. Tchau. Compartilhar. Encerrar.